14. Êxodo capítulo 14. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender com esse texto. Saber que Deus está sempre conosco. Deus quer nos abençoar. Agora, nós precisamos aprender o que Ele tem para nos ensinar. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus vai fazer. Então, nós vamos ler esse texto. Eu estou usando a Nova Versão Transformadora. Pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, mas você vai conseguir acompanhar. Então, Êxodo capítulo 14 começa dizendo assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio de Faraó e de todo o seu exército. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada um com o seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, do rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que havia partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixa-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Que Deus continue abençoando a palavra dele e que nós possamos agora ouvir aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração. Irmão, temos que lembrar que Deus sempre está conosco e Ele quer nos abençoar. Nós nunca estamos sozinhos. Irmão, há um prazer em Deus em abençoar o seu povo. Há um prazer em Deus em abençoar aqueles que são seus filhos. Aqueles que o declaram como Senhor. Aqueles que obedecem. Então, Deus está sempre agindo em nosso favor para mostrar para nós que nós não estamos sozinhos. Que tudo que nós estamos passando, Ele está conosco, Ele está vendo, Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe do deserto que você está passando, Ele sabe das dificuldades que você tem enfrentado, porque o vírus que estamos enfrentando é como o inimigo que já vem contra a nossa vida a cada dia. Um inimigo que declaradamente está para nos destruir. O inimigo que está para nos levar, quebrar, fazer com que a gente abandone a Deus,
com que a gente desista de servir o Senhor. O inimigo que está sempre pronto, tentando mostrar que o que nós estamos fazendo não é o certo. Que Deus abandonou você nesse momento. Que o que você está passando é porque Deus não te ama. Não, não existe isso. É impossível. Deus, ele está sempre agindo em nosso favor. Nós vemos isto no que acabamos de ler, porque esse Deus que sempre age em nosso favor, ele sempre vai cumprir a sua palavra. Ele não vai te deixar porque você está agora triste, porque você está amargurado, ansioso, angustiado, porque você está passando por uma crise emocional, que às vezes está acontecendo. Pode ser porque todo esse tempo que ficamos em casa e que agora, mais um pouquinho ainda, vamos ficar, parece que isso gera uma situação constrangedora e angustiante para nós. Isso faz com que a gente pense em tudo que está acontecendo, porque nós tínhamos a nossa vida que seguia do jeito que a gente estava planejando. Só que houve uma parada brusca, houve uma parada repentina, e agora tudo tem que ser reprogramado, tudo teve que ser reagendado, tudo teve que ser arrumado. Você precisa ir no médico? Difícil de ir ao médico. Por quê? Você chega lá ou você não consegue falar, ou o médico, a agenda já estão mais distantes pelas dificuldades. Eu fui no ortopedista esses dias, cheguei lá, estava lá, uma sala que sempre estava lotada, tinha 3 pessoas. Então, tudo foi mudado, tudo foi reorganizado. E a nossa vida também. Então, quando nós passamos por um momento desse, nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco. E essa noite eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ser um canal de bênção na sua vida, para que ao terminarmos isso aqui, possamos entender que o Senhor está para nos abençoar. Que o Senhor quer fazer isso na nossa vida. E nós precisamos a cada dia nos aproximar mais dele, desse Deus. Deixando o que o mundo está oferecendo e obedecendo ao Senhor. O problema nosso é que o homem, o ser humano, ele quer ver primeiro. Né? Lembra da história? Né? Falaram lá para Tomé, olha, Jesus ressuscitou. Ele diz assim, eu só acredito se eu tocar nele. Eu só acredito se eu encostar nas suas feridas. Parece que o homem ele é movido por isso desde sempre. Mas nós precisamos colocar em ação a fé, para saber que Deus está agindo em nosso favor. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo que o Senhor disse, todas as promessas que Ele fez, elas estão para se cumprir. Elas estão para ser realizadas na nossa vida, na sua vida. Então você precisa, a cada dia, tomar consciência disso, que Deus está com você. Eu sei que parece meio assim, né, meio doido falar para você repetir isso, mas eu queria que você falasse para você agora, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus me ajuda. Deus me fortalece. Não são palavras assim, pensando, palavras motivacionais. Não. É colocar a sua fé em ação. Assim, olha, Deus está comigo. Irmão, Deus está com você. Deus está com a sua vida, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus está presente, agindo de forma poderosa. Deus está para mudar a sua vida, para mostrar para você que você não está sozinho. Que você não está nesse mundo pensando assim, olha, só eu que estou passando por isso. Eu acho que eu falei isso dias atrás. Há muita gente sofrendo. Há muita gente que tem passado por problemas
de relacionamentos. Há muita gente que hoje está desempregada. Há muita gente hoje que está sofrendo por qualquer outra situação. Ou porque teve um contato com alguém que estava com Covid. Mas isso não pode tirar a minha paz. Isso não pode mudar a minha fé no Senhor. Eu continuo sabendo que Deus está comigo. Que Deus continua agindo em meu favor. Que Deus continua me sustentando. Porque Ele é a rocha e eu estou alicerçado nessa rocha. Então, esse Deus que está comigo, que não me deixa sozinho, me orienta em algumas coisas na vida. Ele dá direção para que eu possa entender o que fazer em meio a tudo o que eu estou passando. Ao momento em que nós estamos vivendo. A situação difícil que nós estamos enfrentando, irmão, isso não é privilégio de um ou de outro. Isso não é porque, eu estou sofrendo mais. Irmão, sofrimento, cada um tem a sua forma de enfrentar. Não é porque você pensa estar sofrendo mais, o outro pode estar sofrendo muito mais que você. Porque nós não entendemos, o sofrimento é de quem vive, é de quem passa. Alguns perdem um ente querido, que uma semana eles estão tocando a vida. Outros perdem um ente querido e vivem o seu luto durante um ano. Tentando levantar, tentando melhorar. Mas isso vai passar. Isso vai ter um fim. Então isso faz com que a gente possa olhar para frente. A minha esposa, ela sempre comenta algumas situações na nossa vida, ela falava sempre assim, isso ainda vai ter fim. Isso ainda vai ter fim. E hoje nós vemos algumas coisas que se realizam. Não é por declarar, é por acreditar que Deus vai fazer. É por acreditar que Deus está no controle. Então, isso me ajuda a viver mais perto de Deus. Então, no texto que nós lemos, nós vamos ver algumas coisas que Deus vai nos orientar para que a gente possa entender como que nós vivemos na situação que estamos vivendo. Então, nos versículos de 1 a 3, se você pegar aí, abre a sua Bíblia no versículo de 1 a 3, ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros no deserto. Irmão, quando eu li isso aqui, eu fui ver por que o faraó ia pensar nisso. Porque, na verdade, eles seguiriam o percurso e deixando aquela área que eles estavam para trás. Porque à frente, a ideia deles era tomar posse de uma terra e ficar ali. Só que Deus tinha outro plano. Então, quando Deus manda que eles acampem perto de Piairote e Migdol, é porque uma das cidades ficava de frente para o mar. O outro lugar era um abismo. E a área que de frente a Baal-Zefon era como se fosse uma montanha, algo muito lindo, eles não tinham como fugir, eles não tinham como sair dali. Então, isso ia fazer o faraó achar que eles estavam perdidos, que eles não tinham para onde ir. Então, o que eu quero dizer com isso é que, hoje, no meio desse momento que a gente está vivendo, parece que nós não temos o que fazer. Parece que nós não temos para onde correr. Parece que estamos cercados por todos os lados. Mas, irmão, lembre que Deus é que conduziu o povo a isso. Deus é que deu essa direção. Não estou dizendo que Deus fez com que acontecesse tudo isso para que a gente estivesse aqui. Não, eu só estou agora dizendo que Deus está usando o que está acontecendo para agir na nossa vida. Para fazer nos aproximar mais dele. Para aprendermos a depender mais dele. Por quê? O povo não tinha para onde correr.
tinha um mar do lado, montanha do outro e um penhasco, né? Muito profundo, que eles não tinham onde fugir. Eles não tinham o que fazer. Eles estavam presos naquele lugar. E isso fazia com que eles tiveram que aprender a depender de Deus. Hoje, a gente precisa ver isso. Quanto é que nós estamos dependendo de Deus? Por quê? Vamos voltar lá no antes da pandemia. A gente fazia tudo, você vivia a sua vida e parecia que Deus era um coadjuvante. Né? Deus era alguém, um ator convidado. Deus era, às vezes, um figurante. Deus não estava sobressaindo na sua vida. Então, nesse momento, quando o povo está ali, acuado, naquela situação, Deus se torna o principal. No momento em que nós estamos vivendo, agora nós temos que ter isso na nossa vida, entender que Deus está como primeiro. Deus é a pessoa mais importante que nós agora confiamos. Deus é a pessoa que agora precisamos realmente descansar nele. Precisamos realmente olhar para ele e dizer assim, agora não tenho o que fazer. Agora eu preciso realmente descansar no Senhor. Entregar tudo a ele. O Salmo 37 diz isso. Para que você entregue, confie, descanse, coloque a sua vida nas mãos dele. É que o problema é que o ser humano, o homem, ele não quer fazer. Mas Deus então prepara situações para que a gente possa aprender a entregar, a depender dele, a confiar nele. Essas situações, Deus tira o povo do Egito, está tudo tranquilo lá. Tira, põe no deserto e para que eles pudessem agora caminhar lá, livres. Só que não. Estavam ali agora presos num lugar onde não tinham para onde fugir. E aí Deus, mais uma vez, entra na história. Mostra para eles que eles precisavam aprender a obedecer. Que eles precisavam aprender a depender. E é uma obediência simples. É só colocar Deus em primeiro lugar. É só confiar. É só depositar nele a sua fé. Porque a fé, irmão, ela não está ligada à ciência, ela não está ligada à tecnologia, a gente tem a tecnologia para ajudar a aumentar a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você pode pegar um pastor, uma pregação, ouvir um pastor, pôr a Bíblia, tem Bíblia lá, você põe a Bíblia, áudio. E aí você põe lá, você vai ouvindo a palavra, e isso vai te ajudar. Aumenta a sua fé. Porque isso faz com que, nesses momentos que estamos enfrentando, entendamos o agir de Deus. Naquele momento, eles não entenderam porque Deus mandou eles mudarem a direção que eles estavam caminhando. Eles não entenderam porque eles tinham que parar ali. Eles não estavam sensíveis à voz de Deus. Eles não estavam ali vendo o que Deus ia fazer. Eles só viram que agora eles tinham parado num lugar e alguém percebeu, estamos encurralados agora. Então, mas isso pode ser que a cabeça de algumas pessoas pensem hoje, pela situação que estamos enfrentando. E agora, estamos encurralados. Como que vamos fazer? Não tem vacina, não tem remédio, não tem. O que nós vamos fazer? Deus vai agir. Deus vai operar um milagre. Deus vai fazer uma obra. E Deus vai ser glorificado através de tudo que está acontecendo. As pessoas vão ver ainda que foi Deus que fez, que providenciou, que fez com que uma vacina saísse antes do tempo. Que algo pudesse acontecer para que as coisas fossem mudando. Agora, nós precisamos olhar para isso e saber, Deus está no controle. Deus está agindo em nosso favor. Olha o versículo 4, que diz aí,
Olha o que diz, versículo 4 diz assim: Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Irmão, vamos aqui pensar um pouquinho. Irmão, estava indo tudo bem, não estava? Estava. De repente, sexta-feira agora, veio de novo a notícia, zona vermelha, tudo fechado, as coisas não estão caminhando do jeito que estão, que eram para caminhar. Parece que a história está se repetindo. Parece que, como que é? Parece que o vírus, né, tomou uma força, não sei o que aconteceu, e agora nós estamos no interior com uma contaminação grande. Mas, irmão, olha o que diz o texto. O texto diz que ele endureceria o coração de Faraó. Na segunda parte do versículo diz assim: Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e do seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Agora, olha o que diz no finalzinho, não sei se na sua Bíblia está igual na minha, mas diz assim: E assim fizeram os israelitas. Eles então entenderam que nesse momento eles tinham que obedecer. Eles não tinham para onde fugir, não tinham o que fazer, e agora eles tinham só que obedecer. Entrar no plano de Deus, entrar no projeto de Deus, entrar naquilo que Deus tinha para fazer naquele momento. Eles disseram: não tem o que fazer, Deus é o principal, então agora nós precisamos somente confiar nele. Nós temos que olhar para ele sabendo que Deus vai agir de forma diferente do que nós estamos planejando. Vamos entrar no tempo de Deus, no momento dele. E ele vai fazer. Então eu preciso agora, como crente, como cristão, como servo de Deus, entrar nesse tempo de Deus. Colocar a minha vida diante dele e dizer assim: Deus, eu estou nas tuas mãos. Senhor, estou aqui para obedecer, para seguir o Senhor, para andar na tua presença, para viver segundo a tua palavra. Deus, eu quero ver o Senhor sendo glorificado. Então, Deus, eu estou caminhando de acordo com aquilo que o Senhor vai fazer. Se o vírus está agora contaminando, então, Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor, como eu disse lá no começo, Deus está conosco e quer nos abençoar. Por que quer? Ele quer nos abençoar porque para nos abençoar depende das nossas atitudes. Depende do que nós vamos fazer. Do nosso posicionamento diante de Deus. Porque o problema é que chega um momento da vida que nós precisamos entender que a vontade de Deus às vezes é diferente da nossa. O problema é esse, é que nós estamos acostumados como filhos mimados que tudo que nós queremos, Deus tem que fazer. Porque tudo que às vezes um filho quer e acha que o pai tem a obrigação de fazer, e às vezes nós achamos que o que nós queremos, Deus é obrigado a fazer. E Deus não é obrigado. Ele quer nos abençoar, mas depende o quanto ele é importante para a sua vida. O quanto você tem colocado Deus em primeiro lugar. O quanto você tem descansado em Deus. O quanto você, agora, nesses momentos, entender que se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Bom, nós cantamos isso. E a gente precisa agora colocar em prática o que a gente canta. Agora é aprender, não, a música do Kleber Lucas, uma música antiga dele, que Deus cuida de mim. Eu preciso aprender a entender que ele cuida. Que se ele abre uma porta ou se ele fecha, é ele que está fazendo. A direção é dele para a minha vida. Agora, eu preciso entrar nesse caminho que Deus está trilhando. Porque a própria palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. Então, irmão, se eu andar no caminho do Senhor, eu nunca vou errar. Se eu andar no caminho do Senhor, eu vou atingir o alvo.
Eu conto esse negócio do caminho, eu sempre falo, dou esse exemplo das vacas. Né? Você olha lá, tá lá no pasto. Às vezes as vacas estão seguindo, tem um trilho que elas seguem para ir lá beber água. Lá não se tem um rio, ou se onde elas vão lá para comer. Então tem um trilho e elas seguem aquele trilho, elas não saem desse trilho. Tem um caminho. Então elas vão por ele e quando tiver que voltar, elas voltam pelo mesmo trilho. Um caminho já traçado. E elas então vão seguindo. Irmão, quando nós confiamos em Deus, nós entramos nesse trilho. E esse trilho é a vontade de Deus para a nossa vida. É o plano de Deus para a nossa vida. É diferente, mas é o plano de Deus. Mas é o melhor. Porque não existe plano melhor se não for o plano de Deus para a nossa vida. É que nós, antes, estávamos acostumados a fazer de tudo. Fazer o que quiser, o que queria. Sai, viaja, não sei o que. Hoje não, hoje tem que ficar em casa. Hoje a gente passa por esse momento, fala assim, e agora? Como que vai ser? E agora, irmão, continuamos confiando. Continuamos sabendo que Deus está no controle. E olha o que nós vemos no texto aqui. O texto no versículo 5 e 6 do capítulo 14 de Êxodo, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Irmão, se estava ruim num deserto sem ninguém, sem o faraó perseguindo, aí chegou a perseguição do faraó. Irmão, se estava ruim, piorou. Se as coisas não iam bem, porque eles não tinham como atravessar o mar, e agora, o que nós vamos fazer? E agora, para onde nós vamos? Irmão, às vezes nós achamos que está tudo sob controle. Mas, irmão, se às vezes uma situação piora, é porque não chegou no fim. Se nós estávamos assim, nossa, agora está tudo bem, agora vai liberar tudo, daqui a pouco as igrejas voltam ao normal. E, falando em igreja, irmão, quando voltar, irmão, que você se programe, para que você possa estar na igreja, para que você possa participar dos cultos na igreja. Não deixe isso colocar um pavor na sua vida e você fala assim, nossa, não, eu não vou na igreja. Não, sabemos, tudo que é para tomar cuidado, nós vamos tomar. Todas as precauções vamos ter. Tudo, vai precisar de álcool gel, vai precisar de máscara, vai precisar... Irmão, nós vamos fazer tudo. Então, a situação não estava indo bem e tal, agora piorou. É porque não acabou ainda. É porque Deus ainda tem algo para fazer. Deus ainda tem algo para tratar na nossa vida, para ministrar no nosso coração. Olha, eu vou endurecer, o coração do faraó foi endurecido, ele percebeu que ele tinha deixado o povo sair, ficaram sem escravos, eles não iam ter gente que ia trabalhar para eles. E agora, o que nós vamos fazer? O faraó depositou a sua confiança nos seus homens de guerra. Em quem os israelitas iam confiar? Qual era o chefe ou um general ou alguém que pudesse conduzi-los nessa batalha? Não tinha ninguém. Eles só sabiam fazer tijolo. Naquela época eles carregavam terra, palha para fazer tijolo. Fazer o barro e fazer tijolo. Era isso que eles faziam. Eles não eram guerreiros. Eles não tinham armas para batalhar. E mesmo que tivessem, o exército do faraó era muito poderoso. Mas a diferença está, quem está conduzindo quem? Quem estava conduzindo o exército do faraó? O próprio faraó. Quem estava conduzindo o povo de Deus? O próprio Deus. Deus estava presente ali. Deus não deixou o povo lá na frente e disse, agora vocês se viram. Não, Deus estava com eles naquele lugar.
Porque a fala de Deus lá em cima, nos versículos anteriores, no versículo 4, diz assim, olha, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e do seu exército. Então, irmão, Deus estava junto. Agora, só precisava confiar, obedecer, seguir os planos, olhar para ele, saber que ele ia fazer o melhor. Então, irmão, nessas situações que às vezes tendem nos abalar, um conselho, não deixe com que esse momento determine ou abale a sua fé. Determine o quanto você acredita em Deus. Eu continuo crendo que Deus está no controle e que Ele vai me ajudar a prevalecer, que Deus vai me dar a vitória, que Deus vai me abençoar, porque Ele está comigo e quer me abençoar. Ele está comigo, está fazendo tudo para que a bênção dele chegue na minha vida, chegue na minha família. Então eu preciso olhar para Ele. Eu preciso entender que, independente do que esteja acontecendo, Ele é o Senhor. Irmão, eu não sei se você lembra lá do texto de Abacuque, capítulo 3, mas o texto de Abacuque mostra muito isso. Porque ele mostra quem é Deus. Né? O capítulo 3, versículo 17 e 18 de Abacuque. Né? Se você for rápido de Bíblia aí, né? Você que frequentou a escola dominical, frequenta, se é rápido de Bíblia, abre lá. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele nos fala sobre isso. Que aconteça o que acontecer, eu preciso continuar crendo em Deus. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Porque a minha fé está nele. Não está nas circunstâncias. Não está no problema. Não está no momento que eu estou vivendo. A minha fé é nele. Ele continua sendo a referência para a minha vida. Então eu tenho a minha fé no Senhor, a minha fé em Deus, e essa fé que eu tenho nele vai me ajudar a passar por esse momento. Como disse Abacuque, mesmo que não tenha figo, mesmo que não tenha fruto, mesmo que não tenha azeitona, mesmo que não tenha rebanho, mesmo que não tenha nada, mesmo que a gente passe num momento muito difícil, que às vezes alguns estão passando, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei feliz no Deus da minha salvação. Bom, a situação pode ser extrema. A situação pode ser difícil. O momento em que os israelitas estavam passando ali acuados era um momento de extrema fragilidade. O momento que nós passamos hoje parece também ser um momento de extrema fragilidade, porque, irmão, não há vacina. O momento que estamos passando tende a minar a nossa fé. Então, independente do que aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Eu continuarei me alegrando nele, porque ele é o Deus da minha salvação. O meu Deus, porque não me abandona. O Deus que está comigo. O Deus que quer me abençoar. Então ele precisa ver que eu continuo confiando nele. A minha fé está nele. Não está na circunstância. Mas será que Deus tem ouvido as minhas orações? Sempre. Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre vê o que está acontecendo conosco. Deus sempre está agindo em nosso favor. Então, independente do momento que você está vivendo, continue com a sua fé no Senhor.
Sabe por quê, irmão? O versículo 8, ele mostra algo para nós, tentando nos orientar que o inimigo não desiste nunca. O inimigo não para. Versículo 8 diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Bom, parecia que estava tudo bem. Parecia que agora ia de vento em popa, né? Ó, vamos embora, agora a coisa está bem, saímos do Egito, estamos livres, vamos para a terra prometida, tudo bem. E o faraó, então, vai atrás deles. Eles saíram triunfantes, com um grito de vitória, com alegria no coração. E aí, de repente, o faraó vem, porque o inimigo não desiste. Quer seja o vírus, quer seja o diabo, quer seja o que for, ele não desiste, mas Deus está conosco. Deus está com você. Deus, ele está presente, irmão. Você consegue entender? Eu não quero aqui tentar mostrar algo. Assim, você está sentindo a presença de Deus? Não é só isso. É ter a certeza de que Deus está comigo. Eu sentindo ou não. Eu arrepiando ou não. Eu chorando ou não. Eu falando em línguas estranhas ou não. Deus está comigo. Deus, ele me ajuda, me fortalece, me sustenta. Esse Deus está comigo em todo momento. Então a minha fé é nisso. Que eu não preciso ter uma manifestação sobrenatural para ter a certeza que Deus está comigo. Porque Ele está. Ele falou que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Então Ele está comigo e é nisso que eu me apoio. É nisso que eu coloco a base da minha vida. Na presença de Deus comigo. Que me guarda, que me protege. Que pode levantar quem quer que seja. Mas o Senhor está comigo. Ele não me deixou. Porque às vezes, irmão, nos momentos da nossa vida, a nossa vida, ela é recheada de várias coisas. Ela é recheada de festa, ela é recheada de alegrias, de conquistas, mas junto, às vezes, tem uma perda. Junto, às vezes, tem uma enfermidade. Junto, às vezes, tem uma crise. Junto, às vezes, passa por um momento emocional instável. A vida é recheada disso. Mas isso não quer dizer que eu deixei de crer em Deus, de acreditar que Ele está comigo. Porque Ele está comigo e Ele me ajuda. E nessa situação que eu enfrento, é para mostrar quem eu sou. E que eu preciso depositar a minha fé nele. Eu preciso depositar a minha vida diante dele. Porque às vezes, irmão, como eu disse, as coisas estão indo tudo bem. Mas de repente o diabo aparece para estragar tudo. Mas o plano de Deus não vai ser desfeito. O plano de Deus vai continuar para que Ele possa abençoar. Para que você e eu possamos continuar firmes na presença dEle. Para que as bênçãos dEle venham sobre a nossa vida. Sobre a minha vida e sobre a sua. Sobre a minha família, sobre a sua família. Que você seja, eu falei semana passada, né, de ser um canal de bênção. Que você seja esse canal de bênção para a sua família. Para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os avós. Que você seja o canal. Deus, Ele quer abençoar, mas você tem que estar alicerçado nele e a sua fé não pode mudar. Por quê? Porque quando você aprende a depender dele, Ele faz. Ele age independente da nossa certeza, do nosso autoconhecimento, da nossa autossuficiência. Olha o que diz o versículos 9 a 12, diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. E os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piaiote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó,
os israelitas, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Irmão, quando nós não temos mais o que fazer, o ser humano tende a se proteger. Ele tende a se cuidar, a poupar a sua vida. E naquele momento, o poupar a vida era clamar a Deus. O poupar a vida era buscar no Senhor algo para que pudesse haver uma liberdade, para que pudesse haver um plano maior. Só que a forma deles clamarem foi, podemos dizer, uma murmuração. Porque eles disseram, olha, porque não tinha túmulo lá, trouxe para a gente morrer aqui? Ah, porque Deus, nos abandonou, tirando a gente de lá. Ah, e agora? Antes da gente sair de lá, a gente falou, deixa a gente em paz. A gente não quer, a gente quer continuar como escravo. Eles reclamaram, murmuraram de tudo, e mesmo assim, Deus continuou ali. Deus podia ter deixado. Deus podia simplesmente ter dito assim, já que vocês estão insatisfeitos com o que eu fiz, com a liberdade que eu dei a vocês, sigam a vida. Faça sozinho. Que às vezes, irmão, tem muita gente que faz isso, deixa Deus e segue a vida sozinho. E Deus, se a pessoa quer seguir a vida sozinha, ela segue. Agora, Deus ainda assim permaneceu ali, junto com eles. Deus ainda assim esteve ali para cuidar, para que aquele povo pudesse ver que Deus estava ali e que o faraó e que os egípcios pudessem ver que havia Deus em Israel. Deus, ele não deixa aquele povo, mesmo eles murmurando e reclamando com Moisés, falando que Moisés tinha feito aquilo porque era agora para eles morrerem lá. Deus continua com eles. Olha o versículo 13. Moisés repreendeu o povo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Irmão, era preciso naquele momento confiar mais do que nunca. Porque o faraó estava vindo. E não tinha nada o que fazer. O faraó estava no encalço. E eles só tinham que acreditar que Deus ia fazer um milagre. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 1. Há momento, esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente. O Salmo 46, 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, nessa situação é fé em prática. Nessa situação é colocar a fé para valer. É acreditar, é colocar a sua dependência totalmente nesse Deus que age, que não abandona. Então você e eu precisamos entender que essa fé praticada vai fazer com que Deus coloque um fim na nossa batalha. Deus coloque um fim no momento em que nós estamos vivendo. Deus coloque um fim na perseguição que você tem sofrido. Deus coloque um fim no que o diabo está tentando fazer com a sua vida. Olha o que diz o versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Irmão, Deus vai agir por nós. Deus vai fazer. A Bíblia Viva, ela parafraseia esse versículo dizendo assim, tenha calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais verão.
O Senhor vai lutar por Israel e vocês vão parar de reclamar. Então, irmão, pare de reclamar já. Deus está fazendo, Deus está agindo. Nós precisamos colocar a nossa confiança nele. Provérbios diz, uns confiam em cabos, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o Deus que age por nós. Ele é o Deus que opera um milagre na nossa vida. Eu sei que nesse momento é difícil ficar calmo. Às vezes a gente fica pensando o que vai acontecer. E se alguém da minha família? E se acontecer alguém se contaminar? E se eu estiver andando com gente assintomático? Eu não tenho o que fazer. Mas eu preciso continuar confiando em Deus. Eu preciso continuar olhando para Ele. Eu preciso continuar dependendo dEle. Então, irmão, para a gente poder ir concluindo, a gente precisa, nesses momentos, saber que Deus tem nos insistido com a gente, para que a gente continue olhando para Ele. Para que a gente continue com a nossa fé nele. Continua tentando trabalhar no nosso coração, para que o nosso coração seja todo dele. Não tenha reservas. Não tenha nada que o impeça de agir na nossa vida. Então, o nosso coração tem que estar todo nele. Quer a gente seja crente, quer você já tenha Jesus no seu coração, e se você não tiver, a Bíblia, ela nos orienta como colocar a nossa vida. Entregue a sua vida para Ele. Abra o seu coração e fale para Ele, Deus, venha morar. Deus, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. E eu escrevo o meu nome no livro da vida. E eu entrego o meu coração para o Senhor. É nessa noite que você possa tomar posse da vida eterna que Deus tem para você. Ao invés de ficar reclamando de tudo que está acontecendo, de olhar para os dirigentes, olhar para os líderes e ficar murmurando de tudo. Olhe para Deus. Coloque Deus no centro. Olhe somente para Ele. Não fique, não seja levado pelas circunstâncias, pelas situações. Não deixe com que os problemas abatam você. Olhe, os problemas existem, mas eu vou olhar para o Senhor. A minha fé está nele. E a minha fé me ajuda a continuar a minha caminhada com o Senhor. Deus quer te abençoar. Mas você precisa confiar mais nele. Deus quer te abençoar, mas você precisa abrir o seu coração e dizer para ele o quanto você tem confiado. Se você já reclamou, já murmurou, agora fale com Deus. Deus, me perdoe. Mas Deus, eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero depender mais do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida diante dele, sabendo que ele tem algo maravilhoso para nós. A vitória dele virá. Nós sabemos a história. Se você não sabe a história, Deus dá o livramento ao povo, eles atravessam o mar. O exército de Faraó morre engolido pelo mar. E Deus dá vitória. O milagre acontece. Deus mostra para aquele povo que Ele está no controle. Que Ele faz o impossível. Que Ele age na natureza. Ele faz o que Ele quiser para livrar o seu povo. Então, que você e eu possamos confiar nele. Que você deposite a sua fé sempre nele. Deixe as circunstâncias, elas sempre vão existir. A minha fé está no Senhor. A minha fé tem que estar inabalável. A minha fé tem que estar sempre nele, porque é com ele
que eu venço. É com Ele que eu transponho as muralhas. É com Ele que eu vejo o milagre acontecer. É com Ele que eu vou passar por esse momento. E do outro lado, Deus vai ser glorificado por tudo que aconteceu. Que Deus nos abençoe. E eu quero agora pedir para você que você ore. Você feche os teus olhos agora. Você fale com Deus. Abra o seu coração. E coloque a sua vida diante dele. Busque nele essa certeza da presença dele com você. Independente, como eu disse, independente das manifestações sobrenaturais. Independente de qualquer coisa que possa ter. Não é isso, não são as manifestações sobrenaturais que me dão a certeza que Deus está comigo. É a minha fé. A minha fé me dá certeza de que Deus anda comigo, de que eu posso confiar nesse Deus. A minha fé me ajuda para que eu continue olhando para Ele. Vamos orar? Feche os teus olhos agora, onde você estiver. Coloque o seu coração diante de Deus e vamos falar com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, quero nesse momento, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida, nosso coração. Deus, o Senhor sabe, ó Pai, tudo que nós estamos enfrentando nesses dias. Parece, ó Deus, que esse texto de Êxodo reflete muito bem, ó Pai, o que nós estamos passando. Tudo, ó Deus, o que aconteceu, o povo vivendo a vida, parecia que estava caminhando bem. De repente, o inimigo vem para tentar destruí-lo. Faraó se levanta. Parece que as coisas saíram do controle. Mas o Senhor está no controle. Deus, temos vivido dias assim. Parece, ó Deus, que as coisas estão indo bem. De repente, vira tudo, muda tudo. Aquilo que estava bom agora já não está. Agora nós precisamos olhar para o Senhor e continuar confiando que o Senhor está conosco. As circunstâncias, as situações, os problemas, as dificuldades não vão nos impedir de continuar caminhando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um nessa noite, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo, dando direção, ajudando a cada um, para que possam, ó Deus, continuar olhando para Ti. Não mudar, não deixar com que o inimigo, não deixar com que o vírus, não deixar com que a situação tire os olhos, faça-nos tirar dos olhos do Senhor. Mas que nós possamos lembrar sempre que o Senhor está do nosso lado. Que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco e quer nos abençoar. E que a gente possa tomar decisões e sempre confiar no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Eu abençoo a cada um nessa noite. Abençoa, Senhor, a cada família nessa noite. Abençoa a cada familiar nessa noite. Deus, que através das nossas vidas, que a nossa família, os nossos familiares, todos aqueles que estão ao redor, possam ser alcançados pelo Senhor. Pai, possam ser guardados pelo Senhor. Deus, usa, Senhor, a nossa vida como um instrumento de bênção na vida da nossa família e dos nossos familiares. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue andando com o Senhor. Continue